Pronto. Olá, galera, boa tarde. Meu nome é Robson Silva. Hoje eu vou estar acompanhando com vocês, né, nesse mini curso, onde a gente vai estar tendo uma introdução sobre Flutter, que é esse framework fantástico desenvolvido pela Google. Ele é um framework com o objetivo de desenvolver aplicações cross-plataforma, ou seja, para Android e iOS. E hoje eu vou estar apresentando para vocês, além de um pouco da introduçãozinha sobre ele, a gente vai estar desenvolvendo algumas aplicações ao longo desse mini curso, mas eu resolvi fazer as coisas um pouco diferente. Vocês receberam esse repositório onde a gente tem algumas configurações necessárias para você estar acompanhando. A abordagem que eu vou tentar utilizar é um pouco parecida com a Angela Yu, que ela utiliza em alguns cursos de Flutter. Eles são em inglês, quem tiver um pouco com inglês melhor pode estar acompanhando, que a gente vai estar, eu vou estar mostrando para vocês aplicações que a gente vai estar desenvolvendo, a gente vai estar fazendo, digamos, caminho contrário, vou mostrar o projeto final para vocês, a gente vai estar desenvolvendo esse projeto juntos, e ao longo desse desenvolvimento, eu vou estar explicando para vocês algumas coisas do framework, umas particularidades da linguagem, para, digamos, deixar o aprendizado mais dinâmico e bem mais mão no código mesmo. É uma forma que eu encontrei de atender tanto a quem já tem um pouco de conhecimento de alguma tecnologia, já teve contato prévio com desenvolvimento mobile, e quem está começando agora. Porque vocês vão ver que o Dart é bem simples, aliás, o Flutter e o Dart, no caso, eles são bem simples. Então, mesmo quem está começando agora, você não precisa ter um conhecimento já profundo em outras tecnologias. Essas aqui são as aplicações que a gente vai estar desenvolvendo durante esse mini curso, no caso. Hoje, a gente vai estar desenvolvendo essa aplicação aqui, no caso, que eu chamei ela de Fotinhas. São duas aplicações, tá pegando aqui meu desktop para vocês? São duas aplicações que eu fiz inspirada em duas outras aplicações populares que estão na Play Store. No caso, eu abri a Play Store e as aplicações que estavam mais em alta era o Instagram e o WhatsApp. Então, a partir dessas telas aqui, eu acabei fazendo essas duas aplicações, tá até outros screenshots dela aqui. Essas duas aplicações, ó, o Fotinhas e o Contatinhos, que é uma aplicação para compartilhamento de fotos e outra aplicação para compartilhamento de mensagem, troca de mensagem. A gente vai estar aprendendo a como construir esses layouts com base, como a gente não tinha, a gente não tem um protótipo, a gente não tem uma arte, a gente vai estar aprendendo como é que a gente pode pegar uma tela. Vocês vão ver que com Flutter é bem simples, a gente, a partir de uma tela, de um design, a gente está construindo a nossa interface. Tanto que o pessoal da Flutterando, os meninos, eles fazem sempre desafios todo sábado, que é para mostrar que a gente pode pegar designs já, até designs que talvez, assim, para o pessoal do Android nativo, ache que não é tão fácil de implementar, é simples, a gente consegue fazer isso no Flutter de uma forma bem simples mesmo. Mostrando aqui, passar aqui para vocês, mostrar rapidinho o site do Flutter, para quem quiser estar vendo um pouco sobre ele depois, eu vou deixar no chat, tá lá no repositório também. Já tem vários vídeos dando introdução sobre ele, então eu vou apenas passar um pouco por cima. Ele se considera, o Flutter, como um iToolkit, que é para desenvolvimento de aplicações cross-plataforma, e a principal, o merchandise que o Flutter utiliza, a Google, que é para construções de aplicações bonitas, utiliza, e hoje em dia ele está atendendo tanto mobile, web e desktop, no caso mobile, né? Isso utilizando uma única base de código que é o Dart. Ele fala que utiliza a performance nativa porque ele utiliza uma abordagem diferente da que já está acostumado com React Native. Utiliza, por exemplo, o React Native, ele utiliza uma bridge, que é uma ponte entre o código JavaScript e o nativo, ele faz essa transpilação, enquanto o Dart, ele realmente roda numa camada ali um pouco abaixo até do que o SO, usando ali o NDK, que é os códigos que o Skia Engine que utiliza ali. Basicamente, ele é um código nativo, está lá rodando no mesmo nível do SO ou até mesmo abaixo, e esse código ele funciona para a gente, esse runtime, quer dizer, funciona para a gente como fosse um canvas. Quem já está um pouco mais familiarizado com Game Engines
talvez conheça mais. Basicamente, ele é uma tela, está rodando em cima do hardware mesmo, e nessa tela a gente consegue pintar a interface, ou seja, é assim que ele consegue ser tão rápido, porque ele não precisa estar se preocupando em traduzir código JS ou outro que seja para a plataforma em si. Ele pinta ali o canvas para a gente e faz isso de uma forma bem rápida mesmo, utilizando C++ lá por baixo. Ele também utiliza uma linguagem, uma forma de desenvolver aplicações que já está bem popular, principalmente veio ficando popular lá atrás com AngularJS e depois com React, que são aplicações declarativas, onde a gente, hoje em dia também, né, no caso, é o SwiftUI, a gente tem também o Jetpack Compose, que está para sair, que a gente está declarando aplicações como ela fosse mais ou menos blocos de Lego, como a pessoa gosta de estar comparando, que a gente vai estar montando pedacinho a pedacinho da aplicação. Vou estar mostrando tudo para você na prática e vai ficar bem mais fácil de entender. Por baixo, o Flutter utiliza o Dart. O Dart é uma linguagem que vocês não precisam estar se preocupando. Ela foi criada lá atrás, uma tentativa do Google de estar desbancando o JavaScript. E ela ficou um tempo parada, mas depois o Google foi lá, trouxe ela de volta, fez umas melhorias. E hoje ela é o motor que está ali por trás do Flutter, fazendo a gente trabalhar com esse framework fantástico. E ele é bem simples, ele parece bastante com o que você já está, com vocês conhecem, parece bastante, lembra um pouco JavaScript, tem bastante conceitos do Java também, é um pouco orientado a objeto, tem a maioria das funcionalidades das linguagens modernas atuais tem, e é uma linguagem bem bacana. Então, pessoal, eu vou estar começando aqui, a desenvolver a nossa primeira aplicação, e à medida que a gente for criando a aplicação, eu vou estar, vocês podem estar perguntando algumas coisas, e eu vou estar explicando um pouco mais para vocês sobre o framework, sobre a linguagem. No caso, eu vou criar uma aplicação, vou escrever um pouco de código Dart e Flutter, e eu depois vou explicar o que cada parte disso faz, então vocês vão ver que vocês não precisam conhecer tanto inicialmente. Você pode estar utilizando essa abordagem de fazer primeiro e depois estar vendo os detalhes. Eu vou aqui no meu desktop. Se vocês instalaram já o SDK, se vocês configuraram, e o Flutter está no path de vocês podem abrir onde vocês quiserem, no seu computador. Eu utilizava bastante Linux, mas recentemente eu tive que migrar para o Windows, então estou um pouco me acostumando aqui ainda, mas é bem parecido. Você pode estar utilizando tanto o PowerShell e também o Windows Terminal, ele está em preview ainda, mas ele é bem bacana. Lembra muito a forma da gente trabalhar no Linux. Então aqui eu vou criar um projeto Flutter. Vou dar aqui o Create e passar o nome da nossa aplicação. No caso, vai ser a Fotinhas, que é essa nossa primeira aplicação aqui, que a gente vai estar desenvolvendo. A fonte está legal para vocês? Deixa eu voltar aqui no chat. Ver a coisa. Tem como alguém falar no chat? Tá ok a fonte? Bacana. Show. Valeu, Alessandro. Pronto. Aqui a gente vai dar um Flutter Create, Fotinhas. Só dá um Enter. Lembrando que o SDK deu uma engasgada aqui. O SDK do Flutter, ele diferentemente da abordagem que o React Native utiliza, ele tem tudo que você vai precisar já para desenvolver. Assim, a maior parte do que você vai precisar no seu dia a dia embutido no SDK. Ou seja, é basicamente o que você está acostumado com o Android. Ou seja, você vai ter o SDK, e esse SDK já vai conter para você tanto os widgets, que eu vou estar explicando mais para frente o que são, do Material, tanto do Cupertino. Você vai ter também já as rotas já embutidas nesse SDK e outras partes que no React Native, por exemplo, ele utiliza uma abordagem já um pouco diferente, que é deixar o core mais enxuto e você ter que ir juntando várias bibliotecas para montar a sua aplicação. Que a longo prazo, não dizendo que essa é uma abordagem ruim, mas a longo prazo, um projeto, você acaba ficando complicado porque você tem que manter, além desse core do React Native, você tem que estar mantendo as bibliotecas funcionando. Ou seja, uma biblioteca pode quebrar e pode dar conflito no seu código, você às vezes fica preso a certas atualizações,
por causa de problemas de biblioteca. Enquanto no Flutter a gente tem essa abordagem de ser único SDK, e esse SDK a gente consegue sempre atualizar ele como um todo. E utilizando em volta dele algumas aplicações para como gerenciamento de estado e outras para estar apenas somando nesse SDK. Então, voltando aqui, a gente criou o projeto. Eu vou estar aqui entrando na parte do projeto. A gente vai estar usando o CD, que é bem parecido lá para quem está com Mac, também com Linux. E vou estar abrindo aqui o VS Code nele. A gente está mostrando um pouco como é que é essa aplicação Flutter, como é que é a carinha dela. Aqui eu acho que vou ter que dar um zoom de 2 vezes para ficar melhor para vocês. Tá legal para vocês agora o zoom? Tem como só alguém confirmar no chat? Ok. Ok, viu? Ok? Tá bom. Valeu. Então, essa aqui é a estrutura inicial de uma aplicação Flutter. Quem já está acostumado com desenvolvendo cross-plataforma, que vem lá desde o Ionic, passando pelo React Native, Xamarin e outras tecnologias, a gente tem aqui essa parte Android, que é o código que vai ser utilizado no Android, no iOS, mas para o Flutter mesmo, o que importa em si são nossa pasta lib, onde a gente vai estar adicionando nossos códigos, e esse arquivinho aqui, ó, pubspec.yaml. É basicamente um arquivo que ele lembra um pouco JSON, parece um pouco com JSON, e para quem já está vindo do mundo NPM, ele lembra um pouco o package.json, do Python, o pipenv e outros arquivos, onde é que a gente vai definir configurações do projeto como nome, descrição, e a gente vai estar adicionando dependências e arquivos aqui também. Aqui na nossa pasta lib, por padrão, como o React ou outras tecnologias, ele cria uma aplicaçãozinha simples de contador. Vou estar mostrando ela para vocês. Vou só aqui rodar meu emulador. Deixa eu abrir aqui. E apagar esses comentários aqui para ficar mais fácil. Dica para quem está usando o VS Code, se você quiser apagar todos esses comentários com um único comando, você pode selecionar aqui o que você quer, dá um Ctrl F, vem aqui, marca essa opção aqui de expressão regular, esqueci agora o nome, daqui depois um ponto, asterisco, e ele já vai selecionar, além dessas 2 barras, todo o comentário após. E a gente vai deixar aqui em branco mesmo, clicar em Replace. Por padrão também, o SDK do Flutter já traz para a gente um linter, no caso, para os erros, e também uma ferramenta que para a gente estar formatando o nosso código. A gente pode estar utilizando ela através da extensão Flutter e do pacote Dart. Eu deixei lá no repositório para você estar instalando também. Isso independente de IntelliJ, VS Code ou Android Studio. E como o meu VS Code está configurado para ele formatar, assim que eu salvar o código, ele já vai formatar para mim, removendo aqueles espaços. Aqui, esse emulador, o nosso emulador aqui abriu, deixa eu só acertar aqui como é que eu aumento ele. Opa, acertar aqui no cantinho dele de novo. Pronto, acho que fica melhor para vocês verem agora. Vocês estando aqui dentro do VS Code, para rodar para rodar um projeto é bem simples. Você viu que a partir que eu tenho a extensão instalada, essa parte aqui de abrir o emulador no caso, isso é a própria extensão do Flutter que já me permite isso. Como, por exemplo, eu posso vir aqui no Run e rodar, como eu vou dar aqui um Ctrl F5, e ele já vai detectar aqui qual dispositivo que está aberto, e vai rodar para mim essa aplicação de exemplo que o próprio Flutter já cria ela. Ele vai rodar aqui o Gradle, para fazer um build dessa aplicação inicialmente, depois vai instalar aqui no nosso dispositivo. Aqui a gente tem alguns comandos que a gente pode estar utilizando, como o route reload, que é para a gente, quando fazer alguma alteração no código, já refletir diretamente na interface qual foi essa mudança. E se você quiser fez uma mudança um pouco maior, no caso, você alterou o arquivo, mudou bastante código, você pode estar vindo aqui e estar utilizando o restart aqui, que a aplicação vai estar reiniciando. Pronto. Aqui é nossa aplicaçãozinha de exemplo, que já vem com o próprio Flutter. É basicamente um contador que quem já fez a aplicação
com React, o Native e o React Web já está acostumado, que a gente tem um botãozinho aqui, a gente vai estar apertando e ele vai estar alterando aqui o estado. Essa daqui é a estrutura básica dessa aplicação. Mas, ao invés de eu estar mostrando para vocês essa estrutura já pronta, estar explicando o código, eu vou estar utilizando aquela abordagem que eu falei para vocês. Eu vou apagar todo esse código e a gente vai estar escrevendo do zero, passo a passo, para vocês estarem entendendo o que está acontecendo. Tipo, eu vou escrever um bloco de código e visualmente vocês vão ver o que está acontecendo e depois a gente entra em detalhes a nível de código. Para quem está começando, acaba sendo até algo mais motivador, como o Philippe Deschamps fala, não me esqueci agora, delicinha, pronto. É um pouco mais delicinha para quem está desenvolvendo, dá aquela sensação de algo feito na tela. Então eu vou vir aqui, vou apagar todo esse código. Vou deixar apagar isso aqui também. Vou colocar só um container, depois eu explico o que é. É só essa tela preta aqui. Então, vou apagar esse... Vou dar recortar esse código aqui. A gente vai começar aqui pelo main. Essa aqui é a fonte de entrada da nossa aplicação. Basicamente, quem já vem do mundo C, quem vem do mundo Java, a gente tem... Robson. Oi. Robson, Pode falar. tem pergunta. Oi? Responder agora? Tem pergunta. Cara, o Alessandro perguntou, eu vou ler aqui. Assim como no Android Studio, o Visual Studio permite rodar a aplicação no celular físico também? sim, Alessandro. A extensão do Flutter, ela permite que tu se comunique utilizando as ferramentas do próprio Android Studio, no caso o Platform Tools, que é o ADB, para você estar se conectando no dispositivo, ele acessar também o físico. Por exemplo, se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar que eu só tenho esse device aqui, o Pixel, que é o emulador. Mas se eu conectar um dispositivo físico, o ADB já vai reconhecer ele aqui, eu posso selecionar ele na hora de eu rodar. E também, via linha de comando, eu posso vir, dar um Flutter Run e selecionar qual dispositivo eu vou estar rodando ele. Se eu vim aqui, por exemplo, colocar Flutter Devices, ele vai listar para mim quais são os dispositivos que estão conectados utilizando o ADB, no caso. Por exemplo, a gente tem no caso aqui agora só o emulador, mas se eu tivesse o físico, ia aparecer. Eu não conecto o físico aqui porque meu notebook só tem 3 entradas USB e já estão ocupadas, no caso, que é o microfone, o teclado e o mouse, mas é bem simples. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, nossa porta de entrada da aplicação é esse main. O main, para nossa aplicação rodar, de fato, ele chama essa aplicação aqui chamada Run App. É uma funçãozinha bem simples, que para essa função Run App, a gente pode estar passando nossa aplicação em si. Ele cria essa aplicação já por padrão chamada MyApp, mas eu poderia vir aqui e passar um Material App. Ou seja, vendo que ele já parou de reclamar. Aplicação. E a gente poderia estar como Lego, como HTML, a gente montando nossa aplicação a partir daqui. Ou seja, a gente pode estar vindo aqui e acessar essas propriedades. Caso ele pode ter uma home, você vai adicionando coisas. Só que, para questão de prática, para facilitar, deixar o código mais legível e também não ficar tudo dentro da função, a gente cria uma função, uma classe, que vai retornar essa aplicação para a gente. Agora eu vou devolver aquele código para explicar que tipo de aplicação o Flutter espera receber aqui. Ele espera receber, deixa eu só renomear aqui, ele espera receber uma aplicação, você pode dar o nome que você quiser, que ela estenda um tipo de widget específico. No caso, esse é o stateless. Pode ter outro tipo de widget que a gente vai estar descobrindo mais à frente. Mas, por enquanto, você só tem que lembrar dessa assinatura aqui. Que a gente vai ter uma classe, que é um app, que ela vai estender de alguma coisa.
Pronto, isso aqui vai construir a nossa aplicação. Essa aplicação a gente vai sobrescrever um método que se chama build. E ele vai construir para a gente, está utilizando aqui um pattern, que já quem de ES já conhece mais um pouco, ele vai construir para a gente uma aplicação, dada o que a gente passar para ela. No caso aqui, a gente vai estar retornando um material app, que é aquele que a gente adicionou aqui, ou seja, você pode passar ela direto, com as propriedades. Título, que a gente não está vendo aqui porque a tela está toda preta, mas tem um título. Esse theme, você pode estar configurando o visual da aplicação, como ela vai se comportar. Por padrão, a gente já está deixando assim, a gente não está mexendo nada. E aqui na home, que é nosso ponto de entrada principal da aplicação, que vai ser a aplicação que a gente vai estar desenvolvendo em si. No caso, eu deixei só um container aqui, ele ficou essa tela preta, mas você pode estar colocando, por exemplo, um scaffold, que é o esqueleto da aplicação. Esse scaffold ele tem algumas propriedades, se você está com a extensão do Flutter instalado, sempre que você passa o mouse em cima, ou você dá um Ctrl barra aqui, ele mostra as propriedades, pelo fato do Dart ser uma linguagem que usa tipos, você tem esse acesso a esses toolings, né, que o ambiente proporciona para você. Então a gente vai estar colocando aqui, por exemplo, uma propriedade chamada body. Esse body a gente pode estar colocando aquele mesmo container. Ou seja, não mudou nada, né? Mas, que legal. Se a gente vir aqui, ó, ele tem uma propriedade chamada color. A gente pode estar passando uma cor que a gente quer que pinte essa tela. Pode ser, por exemplo, colors. Pelo fato do Flutter utilizar uma biblioteca com o IDEX já pronto do Material e do iOS, você vê aqui na importação inicial, a gente tem acesso a todas as cores que lá aquela definição do Material UI, se não me engano, Material, não é esse aqui, é o Material IO. Isso. Que tudo que a gente tem disponível aqui, aliás, quase tudo que a gente tem disponível no Material Key Design, que esse guia de estilo que a Google disponibiliza para a gente, desde questão de design, componentes, ícones, cores, a gente tem eles acessíveis aqui no código. Então eu posso estar vindo aqui, dar um colors ponto, sei lá, blue, por exemplo. Opa, não pintou a tela. Scaffold, container, esquecendo alguma coisinha agora aqui. Deixa eu voltar aqui, acho que eu não... Caramba. Deixa. Desculpa, galera, tô tentando ver aqui. Alguém no chat tá mais atento aí, que já conhece um pouquinho de foto. O que foi que eu fiz aqui? Roaming, scaffold. Tu tem uma aplicação feita, não? Não dá para olhar, não? Tenho aqui. Eu acabei aqui explicando de uma forma que eu não estava planejando e me perdendo mais um pouco. Tá. Deixa eu voltar aqui. Pode dar uma pescadorzinha, cara. Não, né? Não pode apagar isso aqui. Caramba. Não, realmente... Esse meu emulador tá ok. Pera aí. Esquece, pessoal. Deixa eu vir aqui. Scaffold, body. Container. Foi só porque o emulador aqui tá ok, pessoal. Desculpa. O emulador aqui não tá refletindo o código. Como eu lembro no começo lá, quando eu falei que eu tinha alterado grande parte do código, eu não dei aqui o hot restart e o SDK se perdeu um pouco, mas agora você pode estar colocando lá o colors normal. Agora a aplicação, caramba, deixa eu ver aqui o chat que foi sincero.
Ah, ok. Foi só problema aqui do chat. Mas agora a gente vai para a aplicação em si. Tentei fazer um pouco diferente, acabei dando uma perdidazinha aqui agora. A gente vai estar desenvolvendo essa aplicação inicialmente. No caso, hoje, amanhã a gente está fazendo a aplicação. E quando você vai começar a desenvolver uma aplicação, o Flutter ele utiliza vários widgets, que são como fosse blocos de código, blocos de UI pronta. Quem já vem de web, que já vem de React Native, já está familiarizado com o conceito de componentes. Então, se eu abrir aqui o meu, pronto, minha ferramenta de screenshot aqui, a gente pode analisar essa aplicação ela na forma de componentes. Eu vou selecionar aqui a aplicação toda. Aqui a gente tem o que seria nossa aplicação principal. A gente pode chamar que seria nossa tela. Dentro dessa tela, a gente tem componentes, que são, por exemplo, essa barra aqui, que a gente costuma chamar de app bar. Essa app bar vai ter aqui, deixa eu pegar o pincelzinho aqui, esse line, pen, pode ser a pen mesmo. A gente vai ter outro componente, que é, aliás, outro widget, que a gente chama aqui, por exemplo, de ícone. A gente pode colocar aqui outro widget que a gente chama de título. Aqui outro ícone. E a gente montar assim nossa aplicação como ela fosse um grande bloco de Lego. A gente pode estar colocando peça dentro de peça e juntando e montando assim nossa interface. No caso, a gente pode estar também, no caso, reaproveitando esses componentes. Porque se eu crio um bloco chamado ícone, eu posso estar utilizando ele em toda a minha aplicação. Aqui também a gente tem, ó, por exemplo, você pode levar isso para toda a aplicação. A gente tem outro bloco aqui, que pode ser outro widget, que ele vai conter outros 3 widgets, no caso são 3 ícones, mas pode ser o que você quiser. E assim a gente vai seguindo. Então deixa eu colocar aqui para o lado. Por enquanto eu vou esconder o emulador de vocês. Ei, Windows, você não... Pronto. E a gente vai começar a olhar para essa tela e tá montando nossa aplicação. Eu vou mudar aqui o título. O título não vai estar refletindo na nossa aplicação em si, mas a gente deixa ele nomeado para facilitar. As cores. Esse Primary Swatch, ele vai utilizar um conceito lá do Material I/O. Ele vai pegar uma cor específica, no caso o blue, e ele vai utilizar todas as shades, no caso as tonalidades desse azul, que o material define, que vai desde os 50 até, dependendo da cor, se não me engano, 900, por aí. Aqui a gente tem até o 600. Ele vai pegar esse array de cores e vai aplicar para a nossa aplicação, dependendo do ponto específico da aplicação. Por exemplo, quando a gente clica num botão, aquele efeito do ink ou outros detalhes. Mas você pode também, em vez de estar utilizando Primary Swatch, você pode estar definindo suas cores, Primary Color, você pode estar definindo a cor do background, pode estar definindo todas as cores que o tema vai utilizar aqui. Mas eu vou estar utilizando, eu vou deixar o Flutter, pegar uma cor específica e utilizar ela, as várias tonalidades dela em toda a aplicação. No caso aqui eu vou colocar, não sei se foi um purple que eu utilizei. Purple. Deixa eu dar aqui um emulador. O emulador tá com a outra cor ainda. Mas é o purple que a gente vai estar utilizando mesmo. E na nossa home aqui, em vez de eu estar criando uma aplicação toda dentro da mesma classe, mesmo widget, eu vou estar criando uma aplicação aqui fora, aliás, uma estrutura aqui fora, que eu vou estar chamando ela de home page, aliás, home screen. Se você instalou a extensão, a gente tem um acesso a alguns atalhos que são o Stateless Widget e o Stateful Widget. Por enquanto, você não se preocupa com o Stateful, a gente vai estar utilizando o Stateless, mas depois eu vou estar explicando para vocês qual a diferença básica entre eles. Mas se você tiver extensão, você já pode clicar ou digitar ST, e quando você clicar aqui em Stateless, ele já dá para você esse boilerplate aqui.
que é, caso a gente vai fazer a nossa tela. Aqui, ó, home screen, ela vai estender de stateless. E vai ter essa mesma estrutura que a gente tem aqui, parecida com o Material, que é sempre blocos de código que a gente vai construir uma parte de interface específica. Basicamente isso. E a gente vai estar passando ele aqui, ó. Home screen. Já parou aqui de reclamar. Deixa eu mudar aqui para cá, para você estar sempre acompanhando o que está acontecendo. Opa, não, o VS Code. Aqui vocês viram que não mudou nada, mas a gente vai começar a construir nossa aplicação agora. Lembra lá do scaffold que a gente tinha feito antes? Que é o esqueleto da aplicação. Ele dá para a gente um quadro em branco com algumas opções da gente estar anexando alguns blocos de widgets já pronto. No caso aqui, o primeiro que a gente vai estar utilizando é o app bar. O app bar, o Flutter, ele tem muito essa convenção aqui, ó. Vai estar sempre vendo ela repetidas vezes. A gente tem um app bar que ele vai estar recebendo um widget de um tipo específico, que pode ser o widget, que é como fosse o objeto lá do Java, que todos os outros herdam dele, ou pode ser um objeto específico. E ele vai ter sempre o nome parecido com a propriedade. Por exemplo, no caso, tem um widget já pronto chamado appbar. Vou salvar aqui, você vai ver que ele já vai colocar aqui para a gente um appbar pré-construída. Coloco aqui para a gente essa appbar aqui roxa, já basicamente utilizando o design que a gente tem de material. Lembrando bastante ela, com aquela um pouco de sombra e já preenchendo aqui todo o espaço. Essa appbar, ela tem também propriedades. No caso, uma delas é o título, onde a gente vai estar colocando o título que vai aparecer na nossa appbar. Esse título, se você colocar aqui o mouse, ó, você vê que ele recebe um widget. Então, seja, você pode colocar qualquer widget aqui que herde da classe widget. No caso, eu vou estar colocando aqui um texto, mas você pode estar colocando uma coluna, um ícone, uma foto mesmo, qualquer outro widget aqui. Esse text, se você passar o mouse aqui, você vai ver que ele espera uma string. Então a gente vai estar colocando aqui o nome da nossa aplicação, que vai ser fotinhas. Veja aqui, ó. A gente já tem uma appbar pronta com o título. Se a gente ver aqui nossa aplicação, a diferença é que o nome fotinhas está no meio. Para a gente fazer isso, tem outra propriedade bem simples também, que é a center title. A gente vai estar passando como true e ele já vai centralizar aqui o texto para a gente. Isso aqui é bem comum no iOS. O iOS usa bastante essa convenção de títulos no meio, enquanto o Android gosta de utiliza mais os títulos à esquerda. Para a gente estar deixando mais parecido ainda com a nossa aplicação já pronta, a gente tem que colocar um ícone de câmera no início e a gente tem que colocar esse ícone aqui de enviar mensagens ou do chat, não sei como o Instagram Direct Messages, como ele chama, ao lado dos textos. Então, primeiramente, a gente vem antes do texto, pode ser depois, mas ele tem uma propriedade chamada leading, que é um widget que a gente pode estar colocando no início da nossa appbar, porque ela como está seguindo os padrões do Material, ele já entende que no Material ele utiliza sempre ícones à esquerda para estar colocando menus ou funcionalidades rápidas, e à direita propriedades como de pesquisa, mais opções, entre outras. E esse lead, a gente pode estar colocando apenas um ícone. Você pode vir aqui, ó. Aquele mesmo processo lá de bloquinho de Lego. A gente tem um ícone que vai receber no caso aqui, um array onde vai conter todos os nossos widgets, aliás, nossos ícones. Esse ícone a gente vai colocar aqui, ó. Se não me engano é câmera, isso, câmera, e ele já vai colocar aqui pra gente, ó, nosso ícone na câmera. Veja como é bastante simples. Só que numa interface do Instagram mesmo, ou do nosso fotinhas, a gente quer que alguém possa clicar aqui, ó. Você vê que eu vou clicar aqui, não vai acontecer nada. E
para quase tudo, realmente quase tudo que você precisar, o Flutter ele já tem um widget pronto. Esse, no caso aqui, é o Icon Button. A gente vai recortar isso aqui e vai criar um Icon Button. E esse Icon Button, seguindo aquele mesmo processo que a gente já está acostumado do Flutter, ele vai esperar uma propriedade que a gente vai passar também um widget. E no caso, é nosso icon. Ou seja, a gente vai estar sempre construindo como bloquinhos widgets dentro de widgets para construir nossa interface. De uma maneira bem declarativa. E ele tem essa propriedade nova aqui, que é o onPressed. Ou seja, quando eu clicar nesse ícone, ele vai fazer alguma ação para a gente. No caso, eu quero que ele não faça nada por enquanto. Então, a convenção que a gente utiliza quando quer deixar o botão habilitado ou o clique habilitado, a gente não quer fazer nada, a gente cria uma função, passa, aliás, uma função anônima. Você vai abrir e fechar, se o nome, colchetes, e aqui chaves. Colchetes, parênteses, isso. Agora, quando eu vim clicar aqui, ó, ele já vai, ó, dar essa opção de clique pra gente, ó. Inclusive com aquele efeito de onda que o Material Design usa. Não sei se dá para vocês perceberem pelo vídeo, mas se eu clicar aqui, ó, bem lentamente, ó, ele faz aquela onda. Ó. E agora, do mesmo jeito, a gente pode estar colocando nosso ícone de enviar mensagem aqui, do outro lado. Só que esse ícone, ele utiliza uma propriedade diferente, que sempre que você tiver dúvida em quais propriedades o app bar ou qualquer outro aceita, você pode estar sempre dando um Ctrl barra vendo a lista, olha. Do lado, ele vai ter aqui a descrição do que esse widget faz. E se você tiver dúvida, você pode vir a Flutter, Widgets, que o Flutter tem um site com um catálogo com todos os widgets que já estão disponíveis. Aqui a gente tem várias categorias diferentes, de acessibilidade, os básicos, de layout, inclusive, se não me engano, o scaffold está aqui. Não está, a gente tem um center, container, e você pode, por exemplo, da mesma forma que você constrói a interface, você pode estar tirando suas dúvidas aqui, por exemplo. Eu vou vir aqui no, pegar aqui um widget que a gente gosta de estar utilizando, deixa eu ver aqui, pegar um Basics aqui, o App Bar, por exemplo. Tá, pronto, acho que o scaffold está aqui. Vou clicar aqui no App Bar, ele já vai vir aqui para definição do widget em si. Você vai ter um texto, você vai ter aqui explicando como é que ele funciona. Se você descer um pouco, ele vai ter sempre as propriedades. E aqui vai ter o que espera. Então eu posso aqui dentro da documentação navegando dentro de propriedades a partir de propriedades. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, deixa eu caçar aqui uma opção legal pra gente. Aqui, ó, o icon theme. Eu posso clicar no icon theme, ele vai me levar para definição do icon theme em específico. Aqui tem alguns detalhes e eu posso estar vendo aqui, ó, tá dizendo que eu posso usar isso com o background color. Então eu vou clicando e ele vou entrando quase como fosse um loop infinito dentro de definição por definição, ou seja, a documentação do Flutter e do Dart. Aliás, as documentações das tecnologias da Google em si são muito boas. Mas a gente voltando aqui na nossa aplicação, a gente tem uma propriedade chamada Actions. Ele vai esperar uma lista de widgets. Então aqui a gente pode passar a quantidade que a gente quiser, mas no nosso caso a gente vai repetir aquele mesmo código e com o button, e a gente vai estar colocando aqui um icons.send. Você pode também você não sabe qual ícone que você quer utilizar, você pode dar um ponto aqui e tá vendo a lista, e também pode estar vendo no site do próprio Material. Mesmo processo, a gente vai vir aqui, chave, e, aliás, parênteses, e fazer uma função anônima. Uma coisa legal, que como o Dart já tem esse um formato para você, para o padrão, já formata o código, se você não quiser que esses códigos dentro dessas instâncias que está criando, dentro de métodos, dentro de widgets, eles comecem a ficar muito grande e vai tomando bastante espaço aqui, e que geralmente o pessoal, principalmente o pessoal de JS, tem bastante medo, que é o callback health. Você pode vir aqui, ó,
colocar uma vírgula sempre após uma propriedade, ou no caso aqui do icon button, após o widget, e que quando você for salvar, no caso você pode estar clicando com o botão direito e Format Document, ou no caso você configura seu editor para salvar automaticamente, o Dart ele já vai formatar isso para você deixar ele bonitinho, linha após linha. Então agora a gente já tem também esse ícone de enviar. Se eu clicar aqui, ó, vai fazer também um efeito, ó. Ou seja, a gente tem nossos dois widgets, a gente já tem nosso título e a nossa app bar já quase pronta. A diferença é que aqui o nosso nome Fotinhas tá maior e tá em itálico, que é para lembrar mais a estrutura do Instagram. Então a gente vai vir aqui no texto, vou clicar aqui após a string, e ele também vai ter algumas propriedades. O Windows é chatinho, que ele tá sempre, ele mostra o final, mas é só puxar aqui pro começo. Pronto. Opa, de novo. A gente pode ter todas as propriedades que a gente pode estar mudando nesse texto. Uma delas é o estilo. Se eu clicar aqui em estilo, e do mesmo jeito, vou ver o que é que esse estilo espera. Ele espera um text style, então eu vou escrever aqui, ó, text style, e dar um Ctrl barra e ver o que é que esse text style espera. Então ele espera algumas propriedades, como vai cor, texto, a família da fonte. Então vou aumentar primeiro aqui o tamanho, que é o font size. O que é que o nosso font size espera? Novamente, passo o mouse, nosso font size ele espera um double. Então eu vou colocar aqui, não lembro também que eu utilizei lá, mas eu vou colocar aqui um 22 para ver como é que fica. 22 parece estar legal para mim, vou deixar o 22. Novamente aqui, eu vou estar adicionando outra propriedade que eu quero que esse texto ele fique em itálico. Então eu vou dar aqui um font family. Você pode estar utilizando abreviações das propriedades também. Por exemplo, o font family, se eu digitar FF, o Turing já vai saber aqui do VS Code que eu quero o font family fallback ou features. No caso, o font family, vou ver o que é que ele espera já. Aliás, não é font family que eu quero. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. É font style. Confundi aqui um pouco. Se passar aqui o mouse, ele espera um tipo font style. Digita aqui font style. O VS Code já vai dar uma lista de propriedades para você. E o que a gente quer aqui utilizar é o font style.italic. Quando eu salvar aqui, a nossa fonte já vai estar em itálico. E a gente vai estar com essa parte aqui, ó, da aplicação já concluída. A gente tem essa barrinha aqui um pouco chata em cima que é o debug, mas ela é muito importante porque lá na frente, quando você estiver fazendo aplicações com Flutter, aplicações maiores, esse debugzinho vai te ajudar aqui a lembrar ou diferenciar se sua aplicação está realmente rodando como produção ou está em modo de desenvolvimento. Por exemplo, em debug, como o Dart ele utiliza duas formas de build da nossa aplicação, e quando está em... Não esqueci agora os tipos, especificamente. Deixa eu ver, até dar uma pescadinha aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, na página do Dart. Tá aqui. Ele usa Alt e também ele usa a compilação direta, dependendo do modo como você está desenvolvendo. Ou seja, durante a gente está aqui, no modo debug, o Flutter vai estar apesar dele rodar bem mais rápido do que inclusive o React Native, desculpa, vai rodar, mas ele vai ter uma certa lentidão para algumas coisas, por estar em debug. E quando está em produção, que tal, ou seja, realmente você faz um build, que no caso você pode estar vindo aqui na linha de comando e rodar o Flutter build, ele compila realmente, digamos assim, para nativo, para a plataforma que você vai utilizar, que pode ser no Android, iOS, no caso agora desktop, e web a gente vai estar utilizando outra forma, no caso de, se não me engano, JavaScript e WebAssembly, mas nessas plataformas nativas ele vai ficar nativo, então a performance é bem superior. Mas a gente, como a gente quer só estilização e a gente não vai fazer nada de produção agora, não vai fazer banco diferente, nem nada mais, muito complexo, eu posso vir aqui no meu Material App, com Ctrl barra, e ver que ele tem uma propriedade chamada Debug Show Check Mod Banner. Ou seja, a maioria das propriedades do Flutter são bem descritivas mesmo. Você vai ser até um nome extenso demais, às vezes, bem parecido lá com Java. Então, vou clicar aqui,
e ver o que é que ele espera. Passar o mouse, espera um booleano, que esse booleano colocar false. Agora sim, ele sumiu aqui e a gente tem nosso design da barra já praticamente pronto. Deixa eu voltar aqui no chat, ou na apresentação rapidinho. Galera, tá muito lento para vocês? Vocês querem que eu acelere um pouco mais? Como é que tá indo aí para vocês? Pode estar no chat, alguma coisa. Tá tudo bem assim? Pode continuar? Legal. Show, valeu. Ah, eu tive um pouco, tô tendo um pouco de dificuldade para explicar um pouco mais pausadamente. Eu quero tentar abranger tanto quem está começando agora, como quem já sabe um pouquinho mais. Inclusive, até lá no início, quando eu estava explicando coisa bem básica do container, eu acabei desacelerei um pouco, acabei me complicando, mas a gente agora está tranquilo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixando aí no chat, que eu pauso sempre um pouquinho, vejo o que vocês estão falando, as dúvidas que a gente está tendo, mas a gente vai seguindo aqui, vai fluindo, vai chegando num ritmo que seja legal para todo mundo que está assistindo. Então a gente já está voltando aqui na nossa aplicação. Cara, eu vou mostrar para vocês agora uma coisa que é fantástica, fazer em Flutter, que isso em Android, quando eu fiz eu comecei a estudar Android lá em 2000, não lembro se foi 2017, 2018, eu sofri bastante, e hoje em dia ainda é um pouco trabalhosozinho se fazer isso, que a gente está fazendo esse tipo de avatar aqui, e essa lista, aliás, listas em gerais é um pouco mais doloroso fazer isso em Android. Hoje está bem melhor. No React Native também sofre um pouco por não ter o widget pronto, você ter que construir em cima, então você leva um pouco de mais tempo, mas o que você vai ver como isso aqui é extremamente rápido. Vou ver aqui no nosso código, e antes de eu continuar, uma coisa que, principalmente quem está começando com Flutter, pensando na comunidade, fala bastante, que Flutter, por ser bem acessível, ou seja, é muito rápido de começar a aplicação com Flutter. Como vocês podem ver aqui, eu digitei pouco código, eu já tenho aqui na minha estrutura da aplicação pronta. E muitos cursos, eles focam bastante nisso, de criar aplicações, widgets, só que ele deixa tudo um pouco mais jogado, ou não passa, às vezes, algumas boas práticas. Não vou estar passando tantas boas práticas para vocês, porque é um curso mais de introdução, mas para vocês perceberem aqui, se eu for começar a escrever mais código, principalmente para esse declarativo, vai começar por ser blocos, montando, vai começar a ficar bem grande esse código. Então é bom que a gente crie estruturas para separar códigos. Por exemplo, se esse aqui é uma tela, e eu for criar depois outra tela, ou então, como a gente definiu antes, se eu posso estar criando várias partes diferentes que eu possa reaproveitar, eu posso estar separando esses códigos em pastas diferentes, fazendo uma organização que ela seja reutilizável futuramente. Então eu vou vir aqui no VS Code, dentro da pasta lib, eu vou criar uma pasta chamada UI. A pasta UI vai conter tudo que for relacionado ao visual do nossa aplicação em Flutter. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada Screens, onde aqui eu vou deixar todas as nossas telas, e vou criar também uma pasta chamada Widgets. Quando eu precisar criar um widget, eu vou adicionar aqui um widget, e quando eu precisar criar uma tela, eu vou adicionar aqui em Screens. No caso, a gente já tem uma tela, que é essa home screen, então eu vou vir aqui e vou criar esse arquivo. Home screen.dart. O Dart utiliza como convenção o snake case, que o Python também utiliza, que é esse underscore aqui entre os nomes. Inclusive, quando você for criar o projeto Flutter, eu esqueci de dizer isso, é bom que você utilize também nomes com underscore, senão ele vai reclamar um pouquinho na hora de criação do projeto. Então, aqui eu vou recortar aquele código. Home screen. Começou a dar um errinho aqui, mas a gente vai resolver já. Vou vir aqui, vou colar. Agora ele vai dar vários erros mesmo.
mas é porque a gente não tem a biblioteca do Material nem do Cupertino importado. Então, para isso, eu vou um dicas em VS Code. Você vai clicar aqui, vai dar um Ctrl ponto. Ele vai ter essa opção aqui, ó. Você quer importar widgets, você quer importar Material ou Cupertino. Como a gente está desenvolvendo aqui para Android, especificamente, a gente vai estar utilizando aqui o Material. Você vê que ele já sumiu com nossos erros aqui. Inclusive, essa biblioteca, ou essa extensão, quem quiser utilizar, é o Errorlins. Eu comecei a ver, se não me engano, o Jacob, e depois eu vi o Andrea utilizando ela. Ela ajuda bastante a você não esquecer de alguns errinhos que você deixa no código, coisa que você pode deixar passar, mas esse visual acaba lhe incentivando a você corrigir o código agora. Eu vou voltar aqui na main. Agora ele está dando um erro. Ó. O próprio errinho aqui do Errorlins está dizendo que essa home screen ela não foi definida para esse tipo de aplicação. Então, eu só vou vir aqui, dar um Ctrl ponto, e aqui a gente tem duas formas de importar o nosso pacote, nossa screen no caso. Utilizando o package, o nome do projeto, a estrutura dele, ou utilizando o caminho relativo que quem está acostumado já com React Native utiliza, que é UI, barra screens, barra, ou seja, ponto, ponto, barra, e por aí diante. A gente vai estar utilizando essa forma aqui, porque o Effective Dart, ele recomenda que é o guia de estilos do Dart, que você, ou seja, pacotes da própria biblioteca, do próprio SDK, fiquem no início da aplicação, utilizando o nome package, pacotes de terceiro, ou seja, separados. No caso, a gente for instalar alguma coisa, fique aqui após, utilizando também essa forma de importar com package, e pacotes nossos mesmo, locais da aplicação, utilizem importações relativas. Para isso, eu gosto de estar utilizando uma extensão que me ajuda bastante. Se eu vim aqui dar um Ctrl ponto de novo, importar na forma de pacote, ele importou aqui. Eu vou vir aqui dar um Ctrl Shift F, Ctrl Shift P, caramba, no Windows. E se eu digitar aqui, ó, Fix Imports, ele vai organizar da forma que a efetividade Dart pede para mim. Você pode vir aqui e colocar ó, Fix Imports, você vai estar achando ele. Aliás, é mais fácil para ler. Dart. Se você pesquisar por Dart, isso. Dart Import. Fix Import é a batalha dele. Ele vai estar ajudando bastante a gente nisso. Pronto. Então a gente já tem nossa tela separada. A gente tem aqui nossa main, tem nossa aplicação, que é melhor que ela fique app, só detalhe mesmo. E aqui a gente tem uma home screen, que ele está lá na nossa estruturazinha dentro da home screen. Então agora a gente pode trabalhar nossa home screen mais tranquilo, que a organização está um pouco melhor já. Agora a gente vai estar criando o body da nossa aplicação, que é todo esse conteúdo aqui, começando com esse histories aqui, nessas histórias. Você vai vir, você vai ver que após a nossa app bar, você vai vir aqui, vai colorir para você, ó. Cheguei aqui no final da app bar, vou escrever aqui agora o body. Como vai ter bastante código aqui e eu não quero que esse código fique muito grande aqui dentro do nosso scaffold, eu vou criar aqui um método privado chamado build body, que também é uma convenção que o Flutter utiliza, esse build alguma coisa. Inclusive, quando você pode ver aqui dentro da aplicação, ele está utilizando um build para construir a tela para você, aliás, o widget, o componente, como você quer chamar. Então aqui, está dando erro, Ctrl ponto, vou criar esse método aqui para gente. Esse método aqui, ele criou aqui vazio para gente, dentro da nossa classe, e ele não retorna nada. Por padrão, se você passar aqui o mouse, ó, você pode ver que quando eu não definir o tipo de retorno, o Flutter e o Dart ele atribui o Dynamic já. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, void, não quero que retorne nada. Só que ele vai dar um erro, porque o body ele está esperando um widget aqui. Ou seja, Dynamic poderia ser, ou seja, o que eu retornasse aqui, ó, deixa eu retornar aqui, por exemplo, um container. Opa.
veja que automaticamente, ou, aliás, automaticamente, por esse tipo ser dinâmico, quando ele chegar aqui, ele vai atribuir esse container para a propriedade. O que eu estiver retornando aqui, ele vai, o Dart, em tempo de compilação, ele vai atribuir o tipo, seja um widget, seja um string, seja um double, seja um float, e aí por diante. Para a gente garantir que não dê problema, a gente vai estar colocando um widget, ou seja, independente da estrutura que a gente vai estar retornando aqui, a gente vai respeitar o que o nosso body espera. Inclusive, quando você tiver uma estrutura grande, se você quiser separar também, caso você queira separar a app bar, você pode vir aqui, dar um Ctrl ponto na app bar e vir aqui, ó, extract method. Aí ele vai pedir o nome, ó. Ele deu até, ó, build app bar. Posso colocar aqui um underscore antes para que esse método seja privado. Espera um pouquinho. Pronto, ele criou aqui, ó, build app bar. E por padrão, ele já pegou o retorno app bar e disse que esse retorno seria do tipo app bar. Mas como o app bar ele espera um preferred size widget, que também faz parte do widget, eu posso vir aqui e dar isso para o widget. Caso você queira ficar com o código assim separado. Eu particularmente deixei app bar aqui mesmo, mas para a gente eu vou deixar assim. Agora a gente vai estar criando o nosso body em si, de fato. Eu vou até acelerar um pouco, eu estou vendo aqui a hora, 3:06, mas vocês vão ver que vai dar tempo a gente terminar essa tela sem nenhum problema. Eu vou vir aqui, vou digitar aqui um column, que pro Flutter, para quem já conhece também, ele trabalha basicamente montando questão de layouts, utilizando colunas e linhas. Opa, tem chat, deixa eu ver aqui. Ok, posso sim, Naira. Ah, realmente, obrigado, Naira, por ter lembrado que é importante estar um pouco mais devagar, que podem ter algumas pessoas que estão querendo também acompanhar, né? Então é importante dar uma desacelerada. Deixa eu pegar aqui a home screen. Copiar logo todo o código. Aproveitando a área, tem também, ó, obrigado por ter lembrado, caso você esteja começando a aprender Dart agora e queira praticar um pouco, tem duas formas bem bacanas de escrever no código Dart e Flutter agora, que é um Dartpad e me esqueci do outro agora, CodePen, isso. No Dartpad você pode estar escrevendo código Flutter, código Dart aqui, que para você praticar, caso você tenha um ambiente pronto, você pode estar escrevendo seus códigos aqui e estudando sem precisar ter o ambiente montado em si. E também agora o CodePen, para quem é de desenvolvimento web, conhece, ele suporta aplicações Flutter. Então você pode estar criando, caso você quer criar um widget que quer compartilhar ele, que fez uma coisa bacana, então você pode estar utilizando ele. Mas eu vou colocar aqui no Launchpad, porque quem não é da UFC, não sei se vocês já utilizam, mas a gente está acostumado a bastante estar utilizando o Launchpad e estar compartilhando o código lá. Vou colocar aqui Flutter Witisk no chat para vocês. Aqui, ó, Flutter Witisk. Acho que foi agora. Vou dar uma pausa para beber água. Vamos lá continuar. 39 pessoas. Caramba, bastante gente acompanhando. Vamos voltar à nossa aplicação. Eu vou minimizar aqui tudo. Abrir aqui nosso simulador. De novo e continuar. Então a gente vai trabalhar sempre utilizando muito, aliás, o conceito de coluna e linhas. Ou seja, se eu ver essa aplicação, eu posso olhar para ela e pensar. Vou dar aqui um print aqui para a gente. Que isso tudo aqui vai ser uma coluna. Ou seja, isso aqui vai ser uma coluna, onde essa coluna, vou pegar aqui o pincelzinho, acho que é esse. Essa coluna vai ter uma linha.
ficou mal riscado, mas deu para entender. Essa coluna aqui vai ter uma linha. E essa linha aqui vai ter, por exemplo, outra coluna dentro dela. E dentro dessa coluna vai ter dois elementos, no caso, essa foto e esse texto. Do mesmo jeito eu posso pensar aqui, ó, que aqui vai ser outra coluna, que essa coluna vai ter primeiramente uma linha, que essa linha vai ter uma foto, no caso aqui o avatar, e um texto. E abaixo vai ter a foto em si. Ou seja, para quem está acostumado com web, é muito similar ao Flexbox. Bastante similar a ele, vocês vão ver até as propriedades, elas lembram bastante. Ou seja, se você já é um medo que muita gente tem, que vem de web, que já está acostumado lá com JavaScript, CSS, chegar no Dart e não poder, acha que não pode reaproveitar os conhecimentos que já tem. Por isso que até o pessoal prefere mais o React por ser parecido com o que ele está acostumado, mas o Dart é muito simples e parecido com o que você já está. Aliás, o Flutter é muito simples e parecido com o que você já utiliza no dia a dia. Então, se você já sabe o básico de Flexbox, você vai conseguir desenvolver aplicações sem problema. Se você não sabe CSS, não sabe nada, ou seja, só basta você pensar que é linhas e coluna, então você vai conseguir montar basicamente qualquer aplicação, qualquer imagem que um design te passar, você não vai ter problema com isso. Então, com esse pensamento, a gente vai vir na nossa coluna e vai criar os primeiros elementos. Ou seja, se eu imagino que aqui é uma coluna, então vai ter os filhos dele, dessa coluna, os children. E a primeira linha que eu vou colocar vai ser um container, por exemplo. Vou colocar aqui. Esse container, por padrão, ele é só uma caixa vazia para agrupar alguma coisa, não tem nada. Inclusive, se você colocar uma cor aqui nele, colors.red, você vai ver que ele nem aparece, porque, deixa eu dar um refresh, porque ele tem que, como ele está dentro de uma coluna, ele tem que ter um tamanho. Vou até lembrando desses detalhezinhos aqui, falando com vocês. Esse tamanho eu vou colocar aqui um 40.0. Agora aparece. Ou seja, ele é só uma caixa que está armazenando alguma coisa pra gente. Então, você pode estar colocando propriedades nele e tá maleando ele para um comportamento específico, mas basicamente vai guardar alguma coisa pra gente. Eu quero que ele guarde pra gente. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele logo. A nossa lista. E a nossa linha com nossas fotinhos aqui, ó. Então eu vou colocar aqui que ele terá um filho chamado ListViewBuilder. Ou seja, tem também um snippet aqui, ó, se você não quiser. Eu vou digitar o código. Peraí, tá uma moto passando aqui. Opa. Eu vou digitar aqui o código do snippet e vou explicar ele com calma para vocês. Mas caso vocês queiram utilizar esses snippets também, quem já está utilizando o Flutter, só você digitar aqui Flutter e aqui, ó, Flutter Awesome Flutter Snippets, que ele vai fazer isso aqui pra gente, ó. Vou digitar aqui um list, ele vai ter essa opção aqui pra gente, ó. List view B. Pronto. Já vai aqui completar com esse código pra gente. Esse código não vai fazer nada agora pra gente, mas ele é uma forma da gente fazer o seguinte. Eu quero construir uma lista de elementos. Eu vou abrir aqui a foto. Eu quero construir uma lista de elementos. Uma linha, tanto faz. E ele facilita para a gente... ele abstrai para a gente esse processo. Ou seja, eu só vou passar para ele como será cada elemento dessa lista. Vou dizer a quantidade e o Flutter já vai construir isso para mim. Então eu vou vir aqui mostrar as propriedades que a gente vai precisar. A gente vai ter o nome do widget, chamado listview.builder, builder um pattern também já conhecido, a quantidade de widgets ou elementos que vai ter, né, nessa lista. A gente vai estar colocando aqui, vou colocar aqui 10.
só para a gente ter esse efeitozinho aqui, ó, tá vendo? De puxar para o lado e eles surgirem mais widgets. E eu vou ter o item builder. O item builder é como que eu quero que esses widgets sejam construídos. Eu tenho que informar isso para o nosso list view. E ele recebe aqui por padrão duas propriedades, que é o context e o index. Aqui está com tipo. No começo eu sugiro que vocês deixem o tipo das propriedades, porque vai facilitar de você lembrar. Mas você pode estar sempre clicando aqui, deixando o mousezinho em cima, que ele vai estar sempre mostrando para ti, ó, da forma, como você pode ver, de uma forma de como composição aqui, ó, widget, que espera o build context, que espera o int, e vai montando tudo, compondo widgets, utilizando widgets, no caso. Mas você pode estar excluindo aqui, ó. Mas no começo é bom que você deixe e se acostume mesmo. Aí se você colocar o mouse aqui, como a assinatura do método já espera um build context e o int, ele já sabe que vai receber um build context e o index aqui. Espero que você tenha entendido, é bem simples mesmo. E o que é que a gente quer que construa? Veja que a nossa foto é uma coluna. Eu quero que construa uma foto e um texto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar uma coluna. A gente só precisa se preocupar com o primeiro. Ele vai construir todo o resto para a gente com base nisso. Nessa coluna vai ter um widget já do Flutter que se chama Circle Avatar. Agora não está lendo. Sai do primeiro. Você vai explicar algumas coisas para se tornar um pouco mais complexas. Mas é bem simples mesmo. Vamos lá. Circle Avatar, é isso mesmo. Esse Circle Avatar, deixa eu aqui uma vírgula após, vou dar o salvar aqui, veja que ele já construiu pra gente, ó. Vamos dar logo a cor desse background aqui do container e deixar a cor que será a de fato, que é um gray, porque se for gray tá muito escuro, então como o Flutter utiliza as paletas de cor de sombra, do shade do material, eu posso estar vindo aqui dar um ponto, shade e a tonalidade que eu quero, tá vendo? Essa aqui é a segunda cor mais clara do cinza, nesse modo aqui de sombra. Então eu posso estar vendo, essa é a padrão, a 500, a 600 é a quarta mais escura, e por aí vai, até a 900. Ou você pode estar vindo aqui com colchete também, colocando, ó, 100, 200. Mas como o Flutter é bem declarativo, eu gosto de estar utilizando o shade 200. Acho que, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Shade 200. Porque quem tá vendo o código, eu vou bater o olho aqui e vou ver colors.gray.shade 200. Então, mesmo que não tenha esse indicativo aqui, que o VS Code coloca, que o Android Studio coloca, eu já sei que isso daqui é um shade 200. Agora vamos resolver o problema da nossa lista, porque a nossa lista, ó, não tá aparecendo como linha, como a gente espera aqui. Tá aparecendo aqui um item em cima do outro. E se eu clicar aqui, olha que legal, se eu clicar aqui, ó, ele vai estar de forma vertical. Eu quero que ele fique de forma horizontal. Inclusive, antes de eu mostrar sobre isso, você vê que aquele mesmo efeito que eu coloco aqui no ícone, ele tem também tanto, ó, aqui, ó, nessa propriedade da lista, ó, esse efeitozinho já da sombra e em toda a parte da aplicação. Mas voltando ao problema da nossa lista aqui em si. Eu quero que ela fique de forma horizontal. Para isso, eu vou vir aqui na lista e vou ver se ela tem alguma propriedade para nos ajudar. Então, o barra, eu vou ler aqui, tem vários nomes estranhos, tem itens, cache, physics. Então, basicamente você tentar adivinhar aqui. No começo você pode estar utilizando a própria documentação das funções e de classe para lhe ajudar. E caso você precise, você pode estar pesquisando a própria documentação, mas o Flutter te ajuda bastante mesmo, pelo fato de ser tipado e também está bem documentado no caso. Então, se eu descer aqui até quase o final, eu tenho essa propriedade aqui, ó, chamada Scroll Direction. Vou clicar aqui e assim que eu escrevo isso, por padrão já vai me mostrar no que ele espera. Mas se você não souber, você vai deixar o mouse aqui em cima e vai perceber que ele espera um axis. Então, você vai vir aqui e vai ler, entender um pouco o que é o axis. Você não entendeu o que é axis, então vou tentar aqui adivinhar.
axis. Quando eu digitar axis, ele já vai mostrar para mim que tem um axis ponto horizontal e um vertical. Legal, né? Vou clicar no horizontal, ver se é o que eu quero. Vou dar um enter, pronto. Nossos itens já ficaram, olha, você pode ver, ó, lado a lado, ó. No caso, os 10 ocupando o mesmo espaço. Só que eu quero colocar um texto embaixo, eu quero que esse fique um pouco maior. Então, primeiro eu vou vir aqui no nosso círculo avatar, ver se ele tem alguma propriedade para isso. Legal. Ele tem um background color, ele tem um radius aqui, por exemplo. O que é que esse radius espera? Espera um double, e ele vai dizer que é o tamanho. E por padrão ele está esperando aqui um 20. Então, se o padrão é 20 e está desse tamanho, vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver como é que fica, 45. Veja que ele ficou aqui 45. Inclusive, olha, ele deu um overflow, ou seja, nosso container tem um tamanho 80, então dessa forma ele vai ficar maior do que nosso container. Então, deixa eu testar aqui 35. 35 parece que tá melhor. E agora 30. 30, agora tá um tamanho bem legal. Mas deixa eu ver aqui. Pela foto aqui, você pode ver que a gente está utilizando Tem pergunta, um tamanho Robson? maior. Oi? Tem pergunta. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Robson. Deixa eu ver. Tem sim, Pablo. Por exemplo, se esse container aqui, ó, eu quero. Cadê nosso container? Aqui. Eu quero que esse container ele ocupe, por padrão, você viu que já foi colocado aqui do tamanho que é a nossa tela. Mas se eu quiser que ele seja exatamente o tamanho do meu dispositivo, eu posso estar vindo aqui, vou colocar aqui um widget. E tá usando o seguinte. Context. Deixa eu só ver. Pessoal, vou passar aqui um negócio por aqui. Lembra daquele contexto que a gente está passando para as propriedades? Context. Sempre a gente vai ter um context passando. Contexto é como se fosse um objeto global que ele guarda as propriedades de toda a aplicação em si, ou, por exemplo, pode ser um contexto local, eu posso ter o contexto só da app bar, que eu posso ter o contexto da tela toda em si. Então, por isso que é importante a gente estar passando esse contexto, só que se eu tentar acessar esse contexto aqui, na nossa app bar, aliás, na nossa body, eu não vou ter ele. Então, eu vou ter que passar ele aqui, ó, pra gente, ó. E padrão, ele já vai saber, aliás, ele não vai saber, vai estar com dynamic, então eu vou colocar aqui que esse aqui é no tipo build context. Agora tá falhando aqui a cabeça, tipo size. Tô tentando lembrar aqui a propriedade exata. Não. Quem foi que perguntou? Pablo. Eu não tô lembrando aqui de cabeça como é que eu acesso o context. Já parece uma coisa bem simples, mas eu sei que eu tenho que acessar o context. Esse context vai dar pra gente um size e esse size vai dar o tamanho da tela. Caramba. Vou ter que pescar aqui, Pablo. Flutter. Context. Eu lembro que é o size. Robson, Oi. ele falou que não precisa, era só para saber a ideia mesmo. Lembrei, desculpa. É o mid-query, caramba. É porque, principalmente com estrutura por exemplo, Flutter, como é declarativo, você se acostuma a estar escrevendo bastante rápido. Até por a forma de desenvolvimento que ela aplica errado, você acaba esquecendo de algumas propriedades. A propriedade que a gente vai estar utilizando aqui é o mid-query, por exemplo. Media query, a gente vai dar aqui um ponto off
e no caso, o contexto que eu quero pegar, que pode ser o contexto local, aqui da nossa nosso body da aplicação, que como o nosso body está dentro do outro contexto, e sempre aquele questão de caixinhas, um contexto dentro do outro, eu consigo pegar, por exemplo, o tamanho da tela, o tamanho vertical, horizontal. Então, eu posso vir aqui, ó, depois desse construtor .off, pegar, por exemplo, o size. E esse size ele vai ter algumas propriedades como aspect ratio para a gente, se a tela virou ou não, várias propriedades. No caso, a gente vai estar querendo utilizar aqui um exemplo, que é um widget, o widget. Ou seja, pode não parecer que mudou nada aqui, mas ele está agora pegando o tamanho da tela em si. Eu vou até tentar aqui dar sei lá, vezes 2 para ver se eu consigo diminuir isso. Não foi. A coluna, acho que a coluna está pegando todo o tamanho, mas você pode estar utilizando. Melhor do que estar utilizando aqui, eu vou estar utilizando aqui no height, ver se ele pega para mostrar visualmente para vocês. Pronto, agora foi. Tá vendo que ele pegou todo o tamanho da nossa tela e ele criou um container de todo esse tamanho. Inclusive ele deu um overflow porque a nossa app bar já está aqui, ó. Então acho que ele, se não me engano, ele pegou esse tamanho, incluindo onde era para a app bar estar, e acabou dando um overflow aqui. Mas essa é uma das formas que você tem como acessar o tamanho de algo em si. Você também tem várias formas. Você pode estar utilizando. Tem também aqui, deixa eu pegar aqui, voltar aqui o 80. Tem também um widget chamado Sized Box. Você pode estar dando um Ctrl ponto aqui, wrap com um widget, que é para a gente deixar um shortcut, para a gente colocar um widget dentro de outro. E a gente está colocando aqui um Sized Box. Sized Box você pode colocar, por exemplo, o tamanho dele. Deixa eu ver se eu consigo pegar agora um widget aqui de 40, ver se ele vai cortar lá. Vai, tá vendo? Ele vai deixar cortado aqui. Eu posso tá, por exemplo, sei lá, 100. Ele vai deixando também que eu quero, então eu posso também deixar aqui o midi-query. Inclusive, só aproveitando o gancho, se eu quiser utilizar a cor, lá no nosso main a gente definir algumas cores. Se a gente definir, por exemplo, aqui a cor primária, cor secundária e assim por diante, tem como eu pegar essa cor aqui, em vez de eu estar repetindo aqui código. Eu posso vir aqui onde é que tem uma cor aqui, por exemplo, o nosso círculo avatar. Eu posso vir aqui, ó, e background color, como eu estou acessando aqui o contexto agora, eu posso vir aqui e colocar, ó, theme.off, acessando um contexto, e acessar a cor que eu quero. Pode ser o accent color, primary color e outra cor. Por exemplo, como a cor principal é purple, ele já pegou aqui pra gente, ó. Acho. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei se respondeu bem como tu queria, Paulo, mas qualquer coisa depois do mini curso, tu pode estar. Mas eu tô explicando aqui detalhadamente, mas depois do mini curso, tu pode estar me procurando aí pelo Telegram. Inclusive, todo mundo que está no chat pode estar me procurando pelo Telegram, nas redes sociais, que a gente. Eu procuro te ajudar, tem também as comunidades. E a gente, se for preciso, a gente faz até um meet juntos, a gente desenvolve alguma coisa para estar ajudando mais. Mas basicamente é isso. 3h28, eu vou tentar acelerar um pouco para terminar essa parte aqui, para a gente, para concluir a tela e depois a gente está avançando em outros conceitos, como consumindo API, estruturando projeto, gerenciamento de estado e outras coisas. Vou voltar aqui no nosso VS Code. A gente está aqui, ó, no ícone e o texto, né? Tá muito grudado. Oi. Pode ir até 4 horas mesmo. O Michel espera um pouquinho lá, viu? Pode? Beleza. Então a gente tem... Então, meia hora. Meia hora. Valeu, vou acelerar aqui então pra gente. A gente agora tem que deixar... Tá muito grudado aqui, eu quero que eles fiquem um pouco mais separados
Então eu posso vir aqui na nossa coluna, ou então na nossa própria lista. Se você vir aqui, ó, dar um espaço, você vai ver que essa lista ela tem um padding. Você pode dar um padding nela mesmo. Padding, para quem não tem conhecimento, é o espaçamento entre. Deixa eu desenhar aqui, fica mais fácil. Eu tenho essa caixa aqui. E tenho esses elementos. O padding é essa caixa aqui. O padding é o espaço que eu quero ter entre ela mesmo e os elementos internos a ela. Isso a gente chama de padding. E o margin, que é a parte externa, é o espaço que a gente vai ter externo a essa caixa, por exemplo, que tiver em volta dela. Então, no caso aqui, e mais comumente a gente utiliza no Flutter, é o padding. Então, aqui vai ser um pouquinho mais estranho. Porque se eu passar o mouse aqui, ele vai estar esperando um Edge Insets Geometry, não sei nem pronunciar direito. Ou seja, não é tão aquele nome mais simples que você está acostumado no CSS, mas você vai ver que é bem simples. Então tem várias propriedades. Por exemplo, aqui eu vou colocar um edgesets pontual, ou seja, eu quero um tamanho, o mesmo tamanho para todos. Então aqui eu posso vir e colocar, sei lá, 16.0. Veja que ele já deu um espaçamento tão grande que ele começou a dar overflow. Os ícones já não cabiam mais no espaço dele, porque ele pegou o tamanho dele de 80, mais 16, somou, você já apertou os widgets. Então eu vou diminuir até achar um tamanho que fica legal. Vou colocar 8. Tá vendo? 8 já parece mais legal. Inclusive eu acho que até o 8 parece bastante como tá aqui. Mas você pode estar achando o tamanho ideal. Deixa eu passar isso aqui para 100. Ou passar isso aqui para 150. Deixa eu ver. Deixa aqui como... Opa. Deixa aqui esse tamanho como 100. E deixa eu deixar aqui como 10, por exemplo, em ver. Não, acho, se não me engano, não lembro o tamanho exato que eu utilizei, mas eu vou deixar aqui um 10, por enquanto. Eu vou vir aqui agora na nossa coluna, que a gente tem que colocar aquele texto embaixo. E vou estar colocando aqui, depois do círculo avatar, text. Esse text a gente vai estar colocando, sei lá, por exemplo, aqui. A gente não está utilizando usuários reais ainda, a gente vai estar utilizando usuários fictícios, por enquanto, a partir do nosso próprio item count. E eu vou te mostrar como é que usa interpolação de string, no caso. Que é aqui, dentro da string, a gente vai estar colocando aqui sinal de dólar. Aliás, antes do sinal de dólar, eu vou estar colocando aqui usuário, underline. Agora sim, dentro do dólar, vou estar colocando aqui index, que é o item atual. E tá colocando aqui uma vírgula depois. Pode ver agora, já tem os vários usuários fictícios aqui, ó. Se eu mover pro lado, ó, como fosse os nossos instants. Tô achando bem pequeno isso. Deixa eu aumentar aqui pra mim ver um 45. Não, acho que é 35 mesmo. E a gente vem e aumenta aqui, ó. 120. Pronto. Agora a gente tem um tamanho legal. A gente pode agora, inclusive, ó, se eu quiser colocar ao redor desse avatar, um espaçozinho entre ele para não ficar tão colado, você pode vir aqui no avatar e colocar aqui, ó, um padding. O padrão já vai colocar um 8, deixa eu ver como é que fica. O 8 já fica muito espaçoso. Eu vou colocar aqui, ó, em vez de um all, você tem também como usar o symmetric. O symmetric ele vai colocar tamanhos diferentes para vertical e para horizontal. No caso aqui eu vou querer que ele dê um tamanho só para horizontal. Coloca em 4. Deixa eu ver como é que fica. Sim, muito legal. Então quando eu mover aqui, ó, eu já vou ter, ó, essa parte aqui, ó. Nossos usuários. Você pode ver aqui que até eu dei mais padding, você pode estar construindo isso da forma que você achar mais legal. Agora, vendo aqui nessa tela, a gente tem que ver que o texto está um pouquinho mais escuro. Para a gente estilizar isso, a gente vai vir aqui no texto, como a gente já fez antes.
colocar aqui um style, vai ter aqui pra gente um text style. Esse text style vai ter uma propriedade chamada color. Só você digitar aqui um Ctrl espaço. Vai procurar aqui, que o VS Code não me ajuda. Aqui, ó, color. E eu vou passar aqui. Tem vários tipos de color, como a gente já viu antes. Vou colocar aqui um black. E também tem vários tipos de black. Então você pode estar colocando, por exemplo, 87, que geralmente o material utiliza para títulos. Você pode estar utilizando o 54, que já vai clareando mais. Só que nesse caso o texto já está preto. A gente não quer mudar a cor dele. A gente quer mudar o peso do texto. Então a gente tem também uma propriedade chamada font weight. Também o nome, font weight. E tem vários estilos. A gente tem o bold, que já é o escuro mais escuridão para o padrão. Mas a gente pode estar, se você digitar aqui W, ou então só um ponto de espaço, tem vários pesos aqui, ó, começando de 100 até 900. Um que eu acho que fica legal aqui é o 600. Deixa eu ver se está parecido. Está parecido. Você pode até aumentar um pouco esse texto aqui, ó. Tá bem pequeno, então você pode dar aqui um font size e colocar o tamanho do texto para 12.0. Deixa eu ver se fica melhor. Mas o tamanho padrão dele é 14. 16. 16 tá grande. Deixa eu ver aqui, 15. 15, não, 15 tá legal. Se passar aqui o mouse, como sempre, ó, você vai ver a propriedade pro padrão, ó, você vai ver que o default é 14. Então, eu acho que o 15 tá legal. A gente tem nossa lista aqui já basicamente pronta. E a gente agora precisa construir essa parte. A gente vai também seguir o mesmo pensamento. A gente tem aqui numa coluna que tem uma lista e essa lista está na vertical. Então aqui a gente tem que colocar dentro da coluna outra coluna. Então a gente vai vir lá na nossa coluna. Então tem aqui o padding, que é isso aqui. Tá aqui o texto. Então a gente vai vir aqui depois do texto. Aliás, depois do contain, no caso. Tô confundindo. É depois da coluna lá de cima, não dessa coluna mais interna. Você vai vir aqui lá no container. E aqui a gente vai colocar a nossa segunda coluna. Column, vírgula. E os elementos que vai ter nessa coluna. E no caso aqui vão ser a mesma coisinha, o avatar e o nome. Como a gente já tá cracaço em montar layout, a gente já sabe que aqui é uma row. Então a gente vai lá no nosso VS Code e adivinha? Coloca aqui uma row. Tem também os elementos. A gente já tá cracaço nisso. Vai ter dois elementos aqui que vão ser um avatar. Você pode colocar avatar que ele completa, círculo avatar. E aqui a gente vai ter um texto. E por enquanto eu vou colocar aqui só sei lá, nome do usuário. O Instagram usa minúsculo, né? Então nome do usuário. Como é que tá ficando? Ficou parecido, né? Não tá tão parecido ainda, mas já tá ficando parecido. Então depois dessa, a gente tem aqui, ó, uma coluna e a gente tem uma linha e a gente quer uma foto agora embaixo. Como tá a nossa foto, né? Então a gente vem aqui depois da linha, vírgula. Se você não tiver uma imagem ainda para utilizar, o Flutter já vem com um widget especialmente para isso, que é o placeholder. Você coloca aqui placeholder, vírgula, pronto. Ele já colocou aqui pra gente, ó, enquanto a gente não tem uma imagem oficial, uma imagem que a gente vai querer utilizar. Então agora eu vou deixar isso aqui mais parecido com a nossa imagem. Como você pode ver, a gente tem um espaçamento entre nossa foto, nossa row, nossa linha, e entre esse espaço aqui, essa caixinha. Então a gente já pressupõe que a gente vai ter aqui um padding. Então a gente vai vir aqui, Ctrl ponto, adivinha, padding, e ele por padrão já coloca o all,
Deixa eu ver se o 8 fica legal. Você vê, ó, o 8 fica mais ou menos. Mas eu quero mais espaço. Então, vou colocar aqui um 16 e ele dá mais espaço. O 16 fica legal. Você pode ver que, por exemplo, aqui ele não deu aquele overflow, porque se eu diminuir aqui, ó, como ele está utilizando o espaço que ele tem disponível abaixo, ele pode empurrar esse widget para baixo. Então, quando eu coloco o 8, ó, o placeholder ele é jogado para baixo. Ó. Agora, 16, ó, você viu? O placeholder ele é jogado, então não tem tanto problema você aumentar esse padding aqui. Aqui é porque a gente tinha colocado um tamanho fixo. Inclusive, como o Flutter lembra muito o Flexbox, a gente tem propriedades relacionadas a isso. Por exemplo, eu quero que essa coluna aqui, ela sempre ocupe o maior espaço possível dentro dessa outra coluna principal. Eu tenho como, ou então eu quero, por exemplo, eu quero ter uma coluna, que eu tenho 3 colunas dentro, e eu quero que, por exemplo, a primeira coluna, deixa eu desenhar aqui, fica mais fácil de explicar. Eu tenho essa coluna principal aqui, vocês podem ver. Por exemplo, eu quero que eu tenha uma coluna aqui, que eu quero que ela ocupe, por exemplo, imagina que a tela toda seja, sei lá, lembra do Bootstrap, quem já lá atrás, quem está acostumado com aqueles tamanhos 12, mas imagina que aqui é basicamente uma pizza, por exemplo. E a gente, eu quero que uma pizza de tamanho 5, e eu quero que esse primeiro elemento ocupe duas partes dessa pizza. Eu quero que o segundo ocupe, por exemplo, só uma parte e o outro widget aqui ocupe todo o resto. Então, por padrão, o Flutter faz basicamente isso. Você vai colocando aqui, como eu não defini nada, eu coloquei esse aqui também um fixo, e quando eu coloco essa outra coluna aqui, ele ocupa todo o resto da tela. Eu não defini, então ele vai aumentar até dar overflow aqui. Mas se por padrão eu quero que sempre essa coluna ela ocupe a maior parte do espaço possível, eu posso vir aqui ó, e dar um Ctrl ponto, e vai ter essa opção aqui de cercar isso com widget, com center, com coluna, com várias propriedades. Então, eu posso vir aqui em widget e usar a propriedade chamada expanded. Não mudou nada, né? Porque, basicamente, o comportamento padrão ocupa todo o espaço. Se você vir aqui nas propriedades, você tem a propriedade chamada flex. Essa flex, você vem aqui, ó, ele espera um inteiro, que é justamente aquela divisão que eu falei para vocês. Você pode estar colocando um já é para ocupar tudo, você pode estar colocando 2 e assim por diante, dependendo da quantidade de widgets que você tiver. Por padrão, eu vou deixar só esse expanded aqui para demonstrar para vocês caso vocês precisem depois montar esses layouts, mas a gente vai estar vendo na próxima aplicação como é que monta essas coisas com baixa divisão de espaço, e também vou deixar lá no repositório como referência um cheat sheet, ou seja, vários exemplos de como trabalhar com várias colunas e linhas, e também como dividir esse espaço entre eles. É bem simples. Então, para acelerar um pouco aqui, falta bem pouco tempo, para deixar esse widget aqui dessa forma, a gente vai só fazer o quê? Dar um espaçamento aqui entre eles que está muito colado. Eu vou vir aqui nesse círculo avatar e vou fazer algo bem parecido com o break lá do HTML. A gente estava sempre utilizando padding, e Flutter tem sempre várias formas de você estar resolvendo o problema. Você pode utilizar widgets diferentes para chegar na mesma solução, então isso não é problema. Por exemplo, aqui eu poderia dar um padding nesse círculo avatar, que esse padding fosse, por exemplo, eu tenho only, e aqui eu diria a posição, por exemplo, right. Esse right eu diria que, sei lá, eu quero só um padding de 10 pro lado, viu? Ele deu esse espaçamento aqui. É uma forma de resolver. Poderia ser também, ó, se eu cercar esse círculo avatar com um container também tem uma propriedade de padding e de margem, olha, padding e tem margem, eu poderia dizer, ó, eu quero que esse container tenha uma margem somente na direita de também 10. Ou seja, ele deu um espaçamento de 10 na direita. Mas
tem também um widget específico só para isso. O legal da comunidade do Flutter fez, o pessoal do time do Flutter, foi porque ele imaginou que, como seria blocos de Lego, que a gente está acostumado, então eu poderia ter um widget, eu quero um widget só de espaço, eu quero um widget que ele só centralize as coisas para mim. Ou seja, a maioria das coisas que você vai precisar utilizar na sua aplicação, o Flutter ele já tem um widget que já resolve isso para você, ou você pode customizar ele junto com outros e montar seu próprio Lego para resolver esse problema. Por exemplo, eu não preciso desse container, vou apagar ele aqui. Ctrl ponto, e ele tem, ó, remove this widget. Eu vou botar aqui, ó, entre eles lembra do size box que a gente usou lá no começo? Eu posso criar um espaço vazio entre as coisas. No caso aqui, só com o tamanho, né? Com o widget. Eu vou colocar aqui também 10. Ver que ele aqui, ó, ele fez a mesma coisa que tanto o padding como o container já tinham feito. Então, é uma coisa bem simples, mas que ajuda bastante você quando estiver construindo seus layouts. Inclusive, deixa eu comentar aqui, ó, ele vai sumir com espaço. Ó. Para o nosso texto a gente também já está craque em utilizar texto. A gente utiliza style, a gente usar o quê? Um text style, font size, a font size que eu quero aqui ela um pouco maiorzinha, eu não sei o tamanho exato, mas eu vou chutar aqui, eu quero um 18. Deixa eu ver se o 18 vai ficar parecido. Vou colocar aqui. Esse aqui tá o tamanho e nosso tamanho. Tá parecido. Tá faltando aqui, como a gente já tá ficando experiente também em olhar pro design e saber o que ele quer, e saber, aliás, como chegar nesse objetivo, a gente olhou para cá, eu tenho uma propriedade que faz isso, que é deixar o nosso texto bold. Então, font weight bold. Então, veja, ele já ficou com o texto com o peso. Você pode até estar aumentando depois, chegar a um tamanho que você goste mais, por exemplo, 20. Fica aí a seu critério. Mas eu acho que 18 fica legal, deixa aqui o 20 mesmo. Então, ou seja, como o Flutter ele utiliza essa forma declarativa, vocês conseguem ver que tipo eu consigo chegar em um design de uma forma extremamente rápida, porque é tudo declarativo. Inclusive, para quem não tem background de, por exemplo, de web, que a gente tem que estar utilizando HTML, CSS, SAS, agora está utilizando JSX, ou seja, e todas aquelas estruturas que o CSS tem, ou seja, de forma simples você consegue chegar no visual, de uma forma bem declarativa e rápida. Então, e sem contar que o Dart vai proporcionar para você uma performance ali nativa, até às vezes mais rápido do que o nativa, porque ele consegue chegar um pouco na camada de baixo. É muito bacana isso mesmo. Inclusive, animações, eu posso tentar abordar isso depois. Aliás, na próxima aplicação a gente tem um exemplo de animação que vocês vão gostar bastante. Agora, para continuar aqui, que eu quero ainda tentar abrir para perguntas, mas você pode ver aqui que não está simulando um feed de verdade, é só uma coluna aqui, ó. Eu queria que minha aplicação eu movesse ela como tivesse no feed do Instagram. Então, lembra como é que a gente já fez antes? A gente pode dar aqui a nota list view builder. Então, se eu criei já um widget, esse bloco de widget, eu sei como replicar ele. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nessa coluna, eu vou dar um Ctrl ponto, vou extrair isso aqui para método, eu vou começar extraindo para método, e depois eu mostro para vocês como criar um widget. Mas só para vocês entenderem como funciona esse processo de montar blocos assim, do Flutter. Extrair para método, eu vou dizer que isso daqui é um build feed item. Pronto. Aqui pra gente, ó, um bloco de código, uma função vai retornar um bloco de código chamado build feed item. Eu vou mudar aqui para widget. Não mudou nada visualmente. Mas agora, em vez de a gente ter aqui um expand só com isso, eu vou adicionar, adivinha o quê? Ctrl X, list view, builder. Mesmo processo. Vou apagar aqui no final. Vou colocar aqui a quantidade. Também quero 10. Não preciso disso. Não preciso disso. E vou retornar, adivinha o quê? Um build feed item. E olha que legal. Vou dar um salvar. Você viu que agora aconteceu uma coisa bem bacana.
o nosso list view builder, ele não sumiu. No nosso primeiro, se a gente não colocou o tamanho, ele sumiu. Porque era só uma coluna e um item e a lista por padrão não sabe como é que ela vai ser apresentada na tela. O Flutter não sabe como desenhar ela. Então a gente teve que colocar aquele tamanho fixo. Ah, mas toda vez eu esqueço, vou pintar aqui, ó. A gente teve que definir o tamanho fixo aqui. Mas já nessa daqui, como a gente está utilizando Expanded, basicamente o Expanded está dizendo, olha, ocupa todo o espaço que estiver disponível. Eu não sei quanto é que vai ser, pode ser 100, 200, 300, mas ocupa todo esse espaço. Então por isso que a lista ela já é construída para a gente automaticamente aqui. Deixa eu só ver aqui, tem um erro aqui. Onde é esse erro? Ah. Opa. Não, eu me perdi. Hide, pronto. Eita, susto. Ah, esse errinho aqui, a gente não precisa estar se preocupando. É porque, por padrão, quando cria um projeto com Flutter, ele cria também uma classe de teste. Como a gente renomeou a aplicação de teste, ele não está encontrando ela, mas você pode até apagar isso aqui. Não vai dar problema. Vou voltar aqui na nossa aplicação rapidinho, que o tempo está estourando. Então, voltando aqui, então, a gente já tem a nossa fórmula de construir nosso widget. A gente sabe como fazer um widget. Então, a gente pode usar ele em qualquer outro lugar. Veja que agora, por exemplo, olha, eu tenho, ó, nossa lista de itens aqui, ó. Nosso feed, o nosso fotinhas já está concluído aqui, ó, com efeitozinho, ó, de material e tudo. De uma forma bem simples. Então, deixa eu ver aqui nossa telinha. Eu acho que devido ao tempo, a gente não vai conseguir passar muito disso, porque tem a próxima palestra. Eu achei que daria para a gente construir toda a aplicação hoje, já chegar nas requisições, mas eu vou abrir um pouco agora para pergunta para vocês, para a gente tentar responder algumas perguntas e amanhã a gente conclui a aplicação e começa a outra vai ser bem mais rápido, eu já não vou ter que estar explicando tanta parte básica, e a gente se aprofunda mais e eu abro um espaço somente para dúvidas. Mas vocês podem também depois aqui estar me procurando, viu? Quem quiser perguntar agora. Oi. Na sexta a gente podia ver uma data, se quem quiser participar, podia ter um horário extra. Uhum. Exatamente. Se alguém se interessar, a gente pode abrir outro horário, a gente pode estar. Inclusive, eu ia fazer essa sugestão, mas poderia dar muito tempo. A gente pode, numa sexta-feira, por exemplo, vocês escolherem uma aplicação que vocês quiserem na Play Store ou em qualquer outro lugar, ou um design mesmo no Dribbble, por exemplo. E a gente pode estar construindo essa nossa aplicação. Se for, por exemplo, uma aplicação que dê para simular, como o Instagram, por exemplo. O Instagram a gente tem usuários, então eu consigo consultar uma API de usuários. Então eu tenho como simular essa API mesmo sem ter um back-end. Ou então até depois a gente pode se reunir e fazer uma aplicação usando Firebase mesmo, ou eu posso fazer uma APIzinha rápida com Flask e Django para vocês, não tem problema. Fica a questão de vocês aí. Então, quem tiver alguma pergunta, se quiserem, pode fazer direto pelo microfone. Só confere se o microfone está aberto, vocês podem perguntar. Ou escreve no chat que eu leio aí. Inclusive, tipo, qualquer sugestão para a aula de amanhã seria bacana também. Se foi um pouco rápido, como é que vocês gostariam de estar seguindo? Guardar um tempinho. Sim, Pablo, depois que a gente terminar o mini curso hoje e amanhã, eu não sei como é que tá o tempo dos meninos que editam, no caso de Ivanils, quando ele vai disponibilizar, mas assim que ele disponibilizar, como a gente tem o e-mail que vocês cadastraram, a gente pode mandar até o e-mail já, mas vai estar sempre no canal do PET. Robson, Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta. Pode falar, Pode Vinícius. falar alguma aplicação famosa que usa Flutter? Tipo, algum aplicativo que eu Ah, assim? a gente no Brasil, a gente tem o case mais famoso, que é o próprio Nubank. Ele não está todo construído em Flutter 100%, mas ele está mais de 50% já feito em Flutter, e ele está migrando todo para ser uma aplicação 100% Flutter. Inclusive, até virou uma brincadeira, porque quem estava começando essa prática de desenvolver layouts é muito rápido em Flutter, como vocês perceberam,
tava tendo uma brincadeira de que tipo, o pessoal gostava muito de replicar o Nubank. Mas se você vir aqui, por exemplo, no Flutter, acho que é Flutter Showcase, eu acho. Tem algumas aplicações grandes, como internacionalmente a gente tem o Alibaba, a gente tem. Deixa eu tentar achar aqui. Aqui, pronto, aqui a gente tem um exemplo de algumas aplicações, ó. A gente tem o próprio Google Ads, a gente tem o Stadia, que é uma plataforma de jogos, o Baidu, o mercado chinês, ele gosta muito de utilizar Flutter, por exemplo. E no Brasil, a gente também tem, aqui no caso, ó, Nubank, Philips, a gente tem iFood, o eBay, que é a versão de Motors do eBay, utiliza o Flutter. A gente tem uma aplicação do iFood para parceiros que está utilizando o Flutter, e muitas outras empresas elas estão começando a utilizar a Flutter porque elas viram que faz sentido para elas. Não estão mudando o produto principal, por exemplo, no iFood. O iFood não foi mudar o produto principal primeiro. Ele primeiro escreveu um teste de uma aplicação menor, no caso o iFood para parceiros, para ver como é que se saía para depois, quem sabe, reescrever a aplicação principal. O Luiz, deixa eu voltar aqui do começo. Ó. Deixa eu ver. Obrigado, Pablo. O Luiz Cabral perguntou, e no caso daria para fazer uma... Sim, daria. O Flutter tem a versão dele chamada Flutter Web. Inclusive, ela não está estável ainda como o mobile, por exemplo, mas ele já está disponível se você quiser testar. Inclusive, se você mudar a branch, no caso, eu estou utilizando a stable aqui agora, mas se você quiser estar utilizando o que seria equivalente ao o dev de outras bibliotecas, você já tem como desenvolver aplicações utilizando o Flutter para web. Aqui é como funciona a pilha dessas aplicações, como ela é estruturada. Ou seja, a gente tem todo o framework, o Dart, toda a estrutura dele, e ele vai gerar para a gente um canvas na tela, utilizando o JS, e vai pintar isso na tela. Eu não sei se ele está utilizando WebAssembly por baixo. Eu sei que a gente já tem como estar utilizando o Flutter na web, totalmente responsivo, utilizando os media query, os tamanhos, e inclusive compartilhando o código entre web, mobile e desktop. E em breve ele já vai estar estável. Inclusive a comunidade já está bem ansiosa, esperando para utilizar ele também na web. Mas você já pode estar fazendo suas aplicações agora para estar aí testando, mas não é uma coisa que eu recomendo que você, por exemplo, quer começar a fazer seu projeto agora. Se é só seu de uma página, você pode fazer, mas não recomendo que você, tipo, por exemplo, alguma empresa comece a utilizar ele agora, porque a gente não tem tanto suporte ainda. O foco ainda é o mobile, mas futuramente a gente vai ter sim o web, apesar de eu gostar mais de desktop, tá esperando mais pelo Flutter Desktop para começar a reescrever algumas aplicações de Delphi e para Linux, por exemplo. Espero que tenha respondido aí mais ou menos. Mais alguma pergunta? Se a gente tiver, pode mandar. A gente tem aqueles tempinho lá, aquela gordurinha ainda entre o próximo horário ainda. Inclusive, deixa eu só mudar aqui para blocos. Não mudou. Não muda. Não muda, eu tô apresentando, né? Não sei porquê. Beleza. Cara, e tu, Vladimir, tem alguma curiosidade? Dúvida? Tem duas perguntas. Deixa eu ver. O Akawan Almeida. Tem como criar jogos com Flutter? Sim. Não é recomendado fazer coisas complexas que o engine faria, como o Unity, por exemplo. Mas já tem como você criar jogos simples com Flutter, porque, por exemplo, jogos mais simples, coisas que desenha a tela, ele utiliza com um canvas que vai pintar a tela. Mas a gente tem engines já, baseado no Skia, no Flutter. Se não me engano, é o Flare ou Flame, deixa eu tentar lembrar agora. Flare, que é justamente para... Flare e Flutter, acho que é isso. Que é... Não... Flame, eu acho. Eu vou lembrar o nome e te mandar, que é uma... Acho que é Flame. Isso, tá aqui, ó. O Flame é uma minimal Flutter Game Engine. Ela é feita justamente para... se eu não me engano, é feita por brasileiros até. Vou até
estar vendo isso depois e mando para vocês, para fazer aplicações simples. Você pode estar pequenos jogos, coisas que não envolvam tanto, inicialmente agora, né, não envolva tanto 3D, mas a maioria dos jogos 2D, algumas coisas em 3D, aquele 2.5D, e aplicações que a gente, de console e outras coisas, a gente consegue fazer apenas com Flutter, por enquanto. Agora a outra pergunta foi do Diego Magalhães. Para utilizar recursos na... Sim, é bem simples utilizar. A gente já tem vários, por exemplo, para utilizar mapas, a gente já tem aqui, esse PubDev, ele é como fosse o NPM do JavaScript. Se eu utilizar aqui Maps, por exemplo, ele já tem, inclusive, várias implementações de mapas. Tem como utilizar o próprio Google Maps, tem como utilizar, por exemplo, o Firebase, porque, como, por exemplo, parecido com React Native, por exemplo, e outras cross-plataformas, eu tenho uma forma de acessar também os recursos nativos da plataforma utilizando o Channels. Mas a gente já tem pacotes já para, por exemplo, a gente tem um picker para foto, sem câmera. A gente já tem, por exemplo, Take in Pictures. A gente já tem todos os pacotes que a gente precisa para estar acessando recursos nativos do Android. A gente consegue acessar já local storage, o que você vai precisar no dia a dia, local storage, SQLite, câmera, pedir permissões, recursos de internet, tudo que envolva nativo a gente consegue utilizar. Inclusive, os pacotes do Flutter, tipo Firebase e alguns mapas, algumas coisas que eram mais nativas assim, do Android, são escritas metade Dart e metade em nativo, por exemplo. Mas hoje em dia o Google já está reescrevendo elas todas em Dart, ou seja, ele não vai ter nenhuma dependência mais de código utilizando Channels, por exemplo. Você vai conseguir acessar isso utilizando Dart puro, por exemplo. Mas, e sempre que você achar que não tem como, não tem um pacote, ou então ele não consegue acessar o que você quer nativamente, ainda tem como você utilizar Channels, e a documentação do Flutter explica como você fazer isso de uma forma muito simples também. Espero que tenha ajudado, mas a maioria das aplicações hoje em dia, tipo, tem muita aplicação, por exemplo, de delivery, outras aplicações comuns utilizando o Flutter, todas utilizando recursos nativos, né, da aplicação, câmera, contato e outras coisas. Conectividade também. Espero que tenha respondido um pouco, Diego, aí. Tu, Vlad, tinha alguma pergunta? No tempo eu acho que já tá passando um pouco. Opa. Vlad? Opa, oi. Sim, Oi, pode falar. pronto. Não, acho que já podia parar, né? E quer fazer só a propagandazinha à noite aí? Deixa eu ver aqui a sala, eu posto a sala. Beleza. Pode falar. Sim, galera, basicamente é isso. Eu queria agradecer muito a gente estar junto nesse primeiro dia. Eu vou deixar aqui meu Telegram aqui para vocês no chat. Vocês podem estar me perguntando alguma coisa, tirando dúvida, e amanhã a gente continua. Inclusive, tá dando algum feedback, a gente vai estar continuando e eu vou estar vendo uma forma melhor de abordar isso para vocês. E não se esquecer também de acompanhar as redes sociais do PET, que vai ter muita coisa legal nesses dias de evento. A gente, por exemplo, hoje, deixa eu abrir aqui o nosso YouTube aqui. A gente tem hoje 5 horas o Claudson, do canal Quero Ser Programador. Ele vai estar falando pra gente sobre o desafio de desenvolvimento de sistemas globais. Deixa eu colocar aqui, quero ser Entra no Instagram. Pronto. O Claudio, ele vai estar aqui com a gente hoje. E a gente tem outros palestrantes. O Siqueira vai estar com a gente também falando sobre erros. E durante toda a semana a gente vai ter várias palestras bacanas e também os mini cursos continuam. Tem um mini curso agora depois do meu. E é isso, Vlad. Se quiser pontuar mais alguma coisa. Tá tudo ok. Tá ok. Então, brigadão, galera, por ter participado comigo. Eu não sei, essa sala vai ser compartilhada com a outra, é? Vlad?
Ou a outra sala é diferente? Não, é independente. A gente vai cortar agora, É diferente. vocês vão cortar agora a gravação, quem quiser ir lá pro outro mini curso já pode ir. Ainda vou ficar aqui uns 10 minutinhos, vai falar com o Vlad, com quem tiver no chat, quem quiser tá falando alguma coisa, ainda vou passar um tempinho aqui, mas basicamente é isso. Então, tem que dar de YouTube, né? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar joinha e compartilhar também. Pode cortar a gravação, Vlad. Vou pegar meu chapéu aqui, tá fazendo sol. Tá certo. Espera aí que o outro lado de mim vai cortar. Tá bom. É só apertar interromper, é Vladimir. Vladimir? Tá cortando aí, galera, mas quem quiser ficar um pouquinho no chat aí comigo, uns 10 minutinhos, eu vou ficar aqui que é o tempo que eu organizo aqui as coisas antes de preparar mais tarde para a palestra do Ei, Cláudio. Robson. Oi, pode falar, Vinícius. É só apertar interromper a gravação, né? Eu acho. Depois para interromper a gravação. O Ivan News corta, né, depois dessas partes. É. Caramba, fazia muito tempo que eu não dava o mini curso. Acho que o mini curso, o último que eu dei foi em 2018. Isso, 2018 no FreeSol.